Bom dia, pessoal, graça e paz da parte do Senhor, amém? Mais um dia começando, mais um devocional e mais um final de semana se aproximando. Graças a Deus, né? Graças a Deus estamos vivos, estamos com saúde e graças a Deus estamos bem. Para quê? Para falar com Deus, para se relacionar com Deus, para orar, para ler a palavra de Deus, para estar em comunhão com Deus mais um dia, graças a Deus. E esse dia não vai ser diferente, vai ser uma bênção na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Hoje o meu devocional vem de Atos, capítulo 16, verso 25. Atos 16, 25, que diz o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Quero situar vocês nesse contexto. Paulo e Silas encontraram com uma jovem com espírito de adivinhação. Eles foram, oraram por ela, repreenderam o espírito de adivinhação do corpo dela, o espírito foi embora. E o Senhor, que ganhava dinheiro às custas dessa jovem, ele pegou Paulo e Silas, levou para o meio da praça e levou para os predadores, policiais da época, autoridades da época. E as autoridades da época foram e prenderam, jogaram Paulo na prisão. Então, Paulo e Silas aqui, nesse contexto, eles estão presos na prisão. E diz esse verso que eu acabei de ler, que à meia-noite os dois oravam e louvavam a Deus. Palavra abençoada, né? Palavra abençoada que serve de ensinamento para a minha vida e para a sua vida. Por quê? Porque no meio da adversidade, no meio do olho do furacão, temos que louvar a Deus, temos que buscar a Deus, independente da situação que estamos vivendo. Aqui, os dois discípulos de Jesus, presos, meia-noite, o que eles poderiam fazer? Poderiam ir dormir, poderiam ficar quietinhos como os outros presos. Os outros presos, diz aqui no verso, ficaram ouvindo os dois discípulos cantar, louvar. E qual foi a atitude deles? Nada, não fizeram nada, ficaram só quietos, observando e ouvindo. Enquanto isso, os dois discípulos de Jesus oraram, louvaram a Deus, meia-noite. Imagina o que os outros presos pensaram dele. Pô, esses dois caras são malucos, estamos aqui na prisão, preso à noite, os caras estão louvando a Deus. E Deus respondeu eles. Deus abriu a prisão. Deus deu liberdade para eles no momento da adversidade, no momento da angústia. E é isso que nós temos que trazer para a nossa vida. Essa fé que, independente da situação, da circunstância que a gente está vivendo, seja ela uma circunstância adversa, temos que orar, temos que louvar a Deus. Porque é muito fácil a gente louvar quando está com saúde, quando o filho está bem, quando está tudo bem no trabalho, quando a vida financeira está 100% quitada, quando o nosso carro está novo, quando o nosso emprego está indo de bom a melhor. É muito fácil, né? Nessa situação é muito fácil a gente orar, a gente buscar a Deus, a gente louvar. Mas e na adversidade? E quando chega o tsunami na nossa vida? Ou quando a gente está no centro do furacão, no olho do furacão? Por exemplo, enfermo, passando por uma doença, passando por uma dificuldade financeira, passando por um desemprego, ou quem sabe passando por uma separação. E aí? O que temos que fazer? Qual é a nossa atitude como discípulo de Jesus?
buscar a Deus, louvar a Deus, agradecer por tudo que Deus fez no nosso passado. Porque se a gente olhar para trás da nossa vida, lá do nosso passado, a gente vai ver a misericórdia de Deus, a gente vai ver as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Não tem ninguém que possa falar: Deus não me abençoou em nenhum momento da minha vida. Que Deus abençoa todos. Eu tenho vitória, eu tenho bênção, eu tenho testemunho a dar de Deus sobre a minha vida. E você que está aí ouvindo, com certeza você tem testemunho, você tem bênção na sua vida para compartilhar, para falar, para exaltar o nome de Deus, para agradecer a Deus, para louvar pelo nome de Deus, independente da situação. Se você está passando por uma dificuldade, um aperto hoje, louve a Deus, busque a Deus, independente do horário, independente do deserto, independente de onde você estiver, seja na prisão, uma prisão física, seja numa prisão emocional, seja numa prisão de dívida, de problema, louve a Deus, porque Ele está com ouvidos atentos à sua oração, ao seu louvor. Então, meu irmão, não fica esperando situação favorável para buscar a Deus. Não fica buscando, deixa melhorar, Não. Do jeito que você está, clame a Deus, louve a Deus. Está difícil? Louve a Deus. Aqui, é claro, os discípulos aqui nos ensinam, meia-noite, poderia estar dormindo, poderia estar reclamando, poderia estar murmurando, poderia estar se questionando a Deus, mas não, eles estavam lá presos, mas eles tinham fé que Deus ia agir na vida dele, e agiu, Deus agiu. Eles estavam ali na prisão por um motivo. Se você caminhar o versículo, o capítulo, você vai ver que ali quem foi salvo foi o carcereiro. Ali quem recebeu a bênção foi o carcereiro. Por quê? O carcereiro, quando todas as prisões, as portas da prisão se abriram, o carcereiro queria se matar, queria tirar a vida. E Paulo, o que Paulo falou? Gritou lá de dentro da prisão: não mate, não se mate. O carcereiro foi, viu que estava todo mundo lá dentro da prisão, ninguém tinha fugido. O carcereiro queria aceitar Jesus e aceitou Jesus. O carcereiro foi salvo e a família dele toda foi salva, porque Paulo levou a salvação para a casa dele. Paulo estava passando por aquela prisão, Paulo e Silas, porque tinha um propósito naquela prisão. Deus queria libertar, Deus queria abençoar o carcereiro. Foi o que foi feito aqui nesse versículo mais adiante. Portanto, de repente você está passando uma situação adversa que aos seus olhos você está passando dificuldade, ou está passando aperto, ou está passando, caramba, isso aconteceu comigo. Mas não. Isso que você está passando, quiçá, é para libertar alguém, é para salvar alguém, é para resgatar alguém das trevas e glorificar o nome de Deus Todo-Poderoso. Não reclame, não murmure, seja crente, forte, seja temente a Deus, tenha fé que isso vai passar, tenha fé que você vai ser canal de bênção de Deus para chegar até alguém. Você vai ser usado por Deus, vai ser ferramenta de Deus para abençoar a vida do outro. Portanto, meu irmão, que essa palavra entre no seu coração, em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado, para a honra e glória do Senhor. Paz.